Bom dia, pessoal. Vamos aí com o hino da independência, né? Essa data magna da nação. E estamos aqui no feriado de sábado, que sempre incomoda todo mundo quando cai nessa coincidência. Mas o tempo da memória hoje quer falar sobre o dia da independência do Brasil. Tema histórico de dar maior relevância. E até uma feliz coincidência porque eu estava dando esse assunto em sala de aula há poucos dias. Então, poxa, eu já estava com a vontade de falar. Quando eu vi que ia cair no sábado, dia de Cruzeiro em Letras, trazer o tema para cá. É uma data que é realmente, dos feriados cívicos, é o mais importante, é o mais lembrado, mas sempre causa algumas polêmicas, né? Afinal, a nossa independência, a independência do Brasil, ela foi a mais diferente de qualquer outra nação do continente americano. Então, todos os nossos vizinhos tiveram ali suas revoltas populares, a própria população. Paraguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, todos esses países, o povo foi à rua, houve o conflito com a metrópole, no caso a Espanha, e o Brasil adora uma jabuticaba, né? Vocês já ouviram essa expressão antes? Não. É porque jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Você não encontra jabuticaba em outro lugar. Aí quando a gente fala na política, na história de que o Brasil, isso é uma jabuticaba, é uma coisa que só tem no Brasil. A nossa independência é uma jabuticaba. Por quê? O personagem principal da nossa independência era o príncipe regente do país que nos colonizava. Não era um brasileiro, ele era português de nascimento. Estou falando do Pedrão, para os íntimos, mas Dom Pedro I, que era filho de Dom João VI, ele era nascido em Portugal, cresceu de fato no Brasil. Né? Na verdade, o nosso processo de independência, o 7 de setembro é apenas o ápice, mas é um processo bem longo. Começa já com a vinda da família real para cá, fugindo de Napoleão em 1808, né? Eles se instalam aqui no Rio de Janeiro, e aí em 1820 uma revolução em Portugal exige que o rei volte para Portugal. Afinal, Napoleão já estava derrotado, já estava exilado, e o rei estava curtindo uma praia em Copacabana, e Portugal lá alargado, né? Os portugueses com certeza não iam, pô, como é que é? Vai voltar ou não vai? E ou você volta ou fica sem coroa. Tava lá no Copacabana Palace. Né? Curtindo a praia, o clima tropical, água de coco. Não dá. Ou você volta, não vai ser mais ele. É o Dom João, não. Então tá, né? Vou voltar. Mas ele volta, mas deixa o filho para representá-lo aqui. E de fato, o Dom Pedro, quando ele chegou ao Brasil, se não me engano, ele tinha entre 9 e 10 anos. Ele era muito jovem. E aí ele cresceu aqui, ele realmente se formou como um rapaz aqui no Brasil. E era uma figura, assim, de uma personalidade bem ímpar, né? Muito aventureiro, gostava de cavalgar, de caçar. Ele não tinha muito comportamento que se esperava de um príncipe das cortes europeias. Era um cara bem dava farras e tudo mais. E aí cabe a ele essa responsabilidade de ser príncipe regente, ou seja, representar a coroa portuguesa aqui na colônia americana. Mas já ali ele já começava a ter algumas atitudes meio que variam ao processo, a declarar a independência. Né? Em janeiro você tem o famoso Dia do Fico, que é para a felicidade geral, enfim, da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Ali já foi a primeira desobediência dele às cortes portuguesas, porque Portugal passa pela Revolução Liberal, eles criam uma constituição que até então não existia lá, era uma monarquia absolutista, né? O rei governava sem limites. Eles criam essa Constituição e exigem que Dom João jure a Constituição para continuar sendo rei. E a presença do Dom Pedro aqui no Brasil, na época a gente tinha sido elevado a Reino Unido. Né? Na verdade, a capital de Portugal, por esse período, era a cidade do Rio de Janeiro, ficava no Brasil. E aí as cortes portuguesas queriam retomar a condição de colônia. A presença do Dom Pedro aqui impedia isso. Então, já em janeiro, houve essa ordem para ele voltar. Ele não voltou, já desobedeceu dessa primeira vez. E a coisa foi realmente se desenvolvendo. Quando a gente chega já em setembro, você tem a participação decisiva da esposa do Pedro, que era Leopoldina, a princesa regente da família austríaca dos Habsburgo, uma das mais importantes famílias, dinastias europeias. E ela recebeu mais uma vez a carta, porque o Dom João estava viajando pelo Brasil, ele estava em São Paulo, quando chega mais uma correspondência exigindo o retorno dele. Né? E uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas assim,
mais decisivo para a independência do que o Dom Pedro foi a própria Leopoldina, porque foi ela que recebeu essa correspondência e junto com José Bonifácio, que era um dos ministros e conselheiros, ela viu que não dava para ficar nessa de ficar desobedecendo e ficar nessa situação. Tipo, ou vai ou racha, não dá para... Se o Brasil não vai obedecer, então que se torne um país independente. E aí ela encaminha essa correspondência já dando a ele, o Dom Pedro. Na verdade, a ideia, tudo mostra que foi realmente a Leopoldina que falou, Pedro, rompe porque não tem mais conversa portuguesa. Só uma pausinha. Só para dizer que o poder das mulheres, viu, galera? Mas é justamente. O poder das mulheres. Porque dizer que o cara que fez é a mulher que fez. Não, na verdade, o Dom Pedro, ele até acabou se deixando levar, se influenciar pelos brasileiros aqui. Ele tinha realmente uma popularidade muito alta, principalmente entre os grandes fazendeiros. Né? O que a gente mais vê é que a nossa independência ela foi pensada mais por essa elite, que já tinha uma condição muito melhor. A população, na verdade, mais assistiu. Aí a gente tem o famoso quadro do Pedro Américo. Acho que todo mundo já viu isso num livro de história. Aquela imagem dele sentado no cavalo. Não é um cavalo branco, é um cavalo marrom. Mas ele lá, as margens dele, puxando a espada. Aquele quadro ele foi feito 60 anos depois. Ele não é da época, ele foi uma encomenda do Dom Pedro II, porque não havia uma imagem oficial que retratasse o momento da nação sendo criada ali, né? E o Dom Pedro II encomendou até no momento em que a monarquia já passava por uma crise que, um ano depois, ela realmente cairia. Então, o quadro foi feito num contexto já de crise para tentar levantar essa imagem da monarquia no Brasil, mas ele muito provavelmente não retrata a realidade. Ele foi mais uma coisa poética, né? Entre aspas, encomendado e poeticamente falando. Vamos dizer, ele abusou da licença poética para retratar o momento. A gente tem vários estudos que mostram, primeiro, por onde Dom Pedro passava, era um terreno muito acidentário, então não se usavam cavalos para esse tipo de viagem. Usavam-se mulas, que eram animais com mais condições. Todo esse requinte que não seria viável, né? Não seria viável você viajar de cavalo num terreno tão acidentário. Até porque ele é um animal já propício a esse tipo de terreno. Né? Para levar carga e tudo mais. Então, assim, mas aí você vai pintar um quadro, retratar o momento, né, do nascimento da nação, e ele montado numa mulinha, não daria o mesmo impacto. Então, a licença poética dele se justifica por aí. Com certeza. Tem outros detalhes até mais... acaba virando piada, né? Porque, assim, a questão dele estava viajando, era uma viagem longa, ter comido uma coisa que não caiu bem e ter tido um desarranjo intestinal também. Não é muito comprovado, mas tudo leva que no momento do grito do Ipiranga ele estava com uma certa dor de barriga. Claro, esse tipo de coisa precisava colocar no quadro? Não precisava, né? Então a gente releva. Mas esse 7 de setembro, o que ele chama mais atenção é o reflexo que isso tem hoje. Afinal, hoje a gente tem, feriado, tudo bem que é sábado, mas se fosse dia de semana, qual é a participação do povo hoje nessa que seria a mais importante? Vocês já foram ao desfile? Quando criança, sim. Mas só fora aí o desfile, né? O desfile militar lá na Esplanada. O que mais a população, o que a gente faz de maneira espontânea para exaltar essa nossa nacionalidade? Cara, acho que tirando o desfile, que a maioria leva, acho que os filhos para dar uma... Copa do Mundo. Assistir aos jogos da Copa do Mundo. Mas assim, não tem. Acho que o povo brasileiro em si realmente é aquela coisa, né? É feriado, é um dia mais para ficar em casa, vamos fazer um churrasco, vamos beber, vamos fazer a festa, porque aí, como você falou, cai no sábado e já é um feriado meio... Né? Porque você cai na sexta, você cai na segunda, show, fecha. Então, assim, acho que a empolgação maior é o dia da semana que cai do que realmente... Acho que é algo que a gente precisa aprender, a exaltar a nossa memória. Né? Mas aí é que tá, esse é que é o ponto que eu quero pegar. Porque assim, realmente eu coloco isso como uma crítica, mas eu acho que o grande culpado não é da nação brasileira. Porque a coisa já começou lá no evento, né? Afinal, o que foi a independência do Brasil? Foi um movimento do príncipe português, que acabou se irritando com as cortes e viu que ele ia perder prestígio voltando para Portugal. Aos fazendeiros, as pessoas que dominavam a nossa economia, voltar a ser colônia seria mais uma perda financeira, porque teria que ter Portugal como intermediário na sua venda
né, da produção de café, do tabaco. O Brasil era um agroexportador que continuou sendo por muito tempo. Mas a grande questão é, para o povo brasileiro, a população que trabalha, o que foi o 7 de setembro? O que mudou dessa madrugada de 7 de setembro para o dia seguinte? Absolutamente nada. A participação do povo brasileiro, nenhuma. E não é porque eles não quiseram, é porque não deram a eles a oportunidade. O ato do Dom Pedro, por mais que ele tenha sido simbólico, revestido de toda essa aura, ele foi simplesmente, eu diria, quase que um arroubo do Dom Pedro em romper com Portugal e, sabendo que ele tinha esse prestígio, poder ali ele acabar vindo a ser coroado como nosso imperador. Mas a população brasileira, talvez um momento ali de festejo, quando ele chega em São Paulo, porque Ipiranga hoje está dentro da cidade. A cidade cresceu, engoliu o riacho. Aliás, eu nunca esqueço, eu estive em São Paulo a primeira vez em 2004 e fui visitar o Monumento da Independência. O monumento é belíssimo, tem lá o Museu Paulista, onde está o quadro original do Pedro Américo, que é gigantesco. Tudo muito bonito. Mas quando você vai ver o Ipiranga, você chega nas margens do Ipiranga, dá pena, né? Porque ele foi aterrado, aí para passar na frente do monumento, assim, sai um valão de um lado, passa o rio sujo, e deslaga do outro buraco e segue ali. Quer dizer, toda a aula do simbolismo acabou meio que... Isso também é simbolismo de como que esse momento foi engolido pela sua construção. Não foi dado ao povo brasileiro essa devida participação. E isso se reflete hoje em dia. Não dá para culpar que o brasileiro não tenha esse envolvimento, porque desde aquela época esse envolvimento lhe foi negado. O povo brasileiro... É uma questão muito mais cultural, né? Sim, a cultura ela é construída através da história com esses momentos. Se o povo não participou da própria independência, por que ele participaria da comemoração de um momento que não foi seu? A independência foi muito mais das elites, do Dom Pedro e, enfim, da Esse corte. afastamento então é natural. É natural, porque não teria como ser diferente. Se a gente compara o 4 de julho nos Estados Unidos, o 14 de julho na França, foram todos movimentos populares. O povo foi o protagonista. Eles foram à rua, eles lutaram contra o opressor. E em vários outros países que você vê as suas festas cívicas, porque ali faz parte da história deles, ali eles têm essa identificação, porque isso começou já lá na raiz, lá no nascimento. Infelizmente no Brasil, a gente foi negada essa situação. Não vou colocar o Dom Pedro como um vilão, também a questão não é essa, no momento ali foi o contexto que se colocou, mas essa atitude dele acabou negando. Aliás, é uma fala do próprio Dom João. Não é uma fala que se comprova historicamente, há apenas alguns... Aquela coisa que a gente fica, será que foi boato, será que foi real? Mas muito se cita que quando Dom João retornou para Portugal, que ele teria dito a Dom Pedro na despedida que Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que há de me respeitar do que para algum aventureiro. Porque na América Espanhola isso já estava a toda, né? Os nossos vizinhos todos estavam se separando da Espanha, com luta, com o povo indo à rua, enfim, era o povo sendo protagonista. E no Brasil, infelizmente, não foi assim. Como é que a gente está de tempo aí, Marcos? Não, tem 10 minutos aí, de boa. Então, só para a gente ir concluindo, eu só queria colocar também algumas curiosidades, né? Isso. Uma que sempre se chama a atenção, apesar da gente ter essa crítica, não a pessoa nesse momento, mas a tudo que aconteceu, é sobre o Pedro, né? Pedro que, bom, o nome dele é um barato. Você já deve ter ouvido, mas vamos lá. Fazer essa referência ao Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Esse nome gigantesco era típico das cortes europeias, né? Quanto mais nome, mais prestígio. E vem daí também outra questão, né? A gente hoje aí, o pessoal fala, a bandeira nacional. O pessoal tende a dizer que o verde e amarelo seria o verde das matas e o amarelo das nossas riquezas. Talvez eu entendo como uma reinterpretação, porque não foi assim que a bandeira surgiu. E aí fazendo uma digressão, assim, uma grande viagem na maionese que eu tive esses dias, mas eu acabei associando uma coisa que não tem muito a ver, mas se justifica. A gente tem essa questão agora do incêndio na Amazônia, né, todo esse caos que está acontecendo lá, e a gente se questiona sobre por que do verde agora está sendo queimado, o pessoal exaltando tanto a questão do verde e o verde sendo destruído. Vocês sabiam que na verdade o verde não era das matas, mas era da família real do Dom Pedro, a Casa de Bragança. O verde da família de Bragança era simbolizado porque no brasão da família de Bragança,
o animal simbólico era um dragão. Justamente o dragão que... Eu lembro um pouquinho até do Game of Thrones, né? O que faz o dragão, enfim, nas matas? Acaba que... assim, foi uma viagem que eu tive, mas é isso. O verde originalmente vem da família Bragança, como o amarelo vem da família Habsburgo, que era a família da Imperatriz Leopoldina. Essa é a verdadeira origem do nosso verde e amarelo, que depois, com o fim da monarquia, ganhou essa reinterpretação e virou a cor nacional, as cores nacionais. Mas o pessoal às vezes, tem que usar o verde e amarelo. Cara, vamos conhecer também. Claro, eu acho que é um símbolo importante, ele precisa ser visto, mas ele não pode ser apenas aquela questão da cor. Ele tem que ter mais um significado mais forte para a população. Dizer que é verde e amarelo por quê? O que você faz na construção dessa nação, como é que a gente se envolve com isso. Então, assim, são apenas algumas digressões, algumas viagens que se coloca, mas lembrando que é um dia de se refletir. Eu acho que mais do que celebrar, é uma data que deve ser levada para a reflexão sobre a nação que a gente tem e que a gente está construindo daqui para frente. É isso aí. Maravilha. Bom, como você mesmo falou, né? É mais reflexão mesmo. E tentar fazer, né? Que o povo comece eu diria, ser protagonista da nossa história. Eu acho que o que precisa é isso. O povo ser o verdadeiro personagem principal da nossa história. Exatamente. É isso aí, galera. Programa Cruzeiro em Letras. Responde, por favor. Programa Cruzeiro em Letras. Daqui a pouco nós vamos ter a entrevista com o Marcelo Capucci da Plebe Rude. E vamos para um intervalo e voltamos já já com vocês, beleza? E Marcelo, ok?